Programa Papo de Quinta. Oferecimento Instituto Arte Musical. Foto e Arte. Olá, amigos do Papo de Quinta, tudo bem com vocês? No episódio desta semana nós teremos uma verdadeira aula. Uma aula sobre comportamento, uma aula sobre como devemos agir mediante a situação que abordaremos neste episódio. E para isso nós trouxemos o profissional Dácio Braz Neto, que tem um amplo currículo, uma ampla formação. Ele é neuropsicopedagogo, profissional de educação física, especialista em bullying e comunicação não violenta. Eu acho que já deu para vocês entenderem, né? Nós vamos abordar o tema bullying. Um tema, aliás, que há anos atrás não era muito utilizado este termo. Nós utilizávamos outros termos, mas depois que o Dácio se apresentar, ele vai explicar para a gente de onde surgiu o termo bullying. Muito obrigado pela sua presença, Dácio. Eu agradeço, Fabiana. Muito obrigado pelo convite. Como eu disse para os espectadores, há anos atrás, quando eu era criança, eu sempre acabo entregando a minha idade, nós não ouvíamos falar da palavra bullying. A gente falava assim, fulano mexeu com ciclano, fulano tá fazendo chacota, tá tirando sarro, e depois veio o bullying. De onde surgiu, como que foi esse estudo para generalizar tudo em uma palavra só? Bom, o bullying é uma palavra inglesa, né? Já é origem inglesa, e como você falou da questão aí do histórico, a nossa geração, vou falar nossa, né? Também não vou entregar a minha, mas a nossa geração, a gente foi ensinado, foi acostumado a levar essas situações de forma normal, normalizar isso, e muitas das vezes resolver na saída da escola, né? Quantas vezes? Vou te pegar na saída da escola, né? E isso, os apelidos, todos os acontecimentos, a gente foi meio que levando como algo normal. E aí a gente tem aí depois o massacre de Columbine nos Estados Unidos, e ali começou a haver uma preocupação. Quando aquele garoto invade a escola e comete aquele ato violento, a gente começa a ter um olhar um pouco mais preocupante, um olhar mais sério para essas questões de comportamento na escola, dessa palavra bullying de origem inglesa, né? E aí as coisas começam a se modificar. Existe um olhar mais sério, um olhar mais aprofundado para essas questões, porque começa a preocupar a sociedade, né? Você falou algo muito interessante, né? A questão dos apelidos que existem até hoje. Mas eu muito ouvi quando era criança, às vezes os pais, os meus amigos falarem assim, não fala nada, se fala é pior. Porque às vezes a pessoa não gostava de ser chamado por tal apelido, mas acabava se rendendo justamente porque quanto mais ela pedia para não ser chamada daquela forma, mais ela era, né? Essa questão dos apelidos no decorrer dos anos aumentou, diminuiu? Bom, existe o viés do respeito. O que você aceita? O que é bom para você? Né? Por exemplo, nós estamos conhecendo hoje. Como é que você gosta de ser chamado? Fabiana. Então eu vou respeitar, vou te chamar de Fabiana. Então aí, por exemplo, eu mudo esse comportamento. Eu não te chamo, eu costumo chamar de Fabi, ou outro nome que você não gosta. Isso é uma falta de respeito. E a gente não foi ensinado a comunicar o que a gente não gostava, né? Então, quando você comunica, eu não gosto desse tipo do modo como você me chama, as coisas começam a se modificar. Respeitou a forma, ok. Não respeitou, aí já é bullying. Porque você sistematiza isso, você continua com uma ação que a pessoa não está se sentindo à vontade. E isso não é legal, isso é o bullying, né? A gente toma muito cuidado com essas questões, porque como era e como está sendo. A gente passa por um processo de transformação na sociedade, onde a gente não pode normalizar algumas questões. Nós somos ensinados de um jeito e hoje mudou. Então, não dá para normalizar um apelido. O nome que a pessoa gosta de ser chamada tem que ser respeitado. Muito engraçado como você me perguntou, muito interessante, porque eu estava numa palestra numa escola, nós fomos para a roda de conversa, e o menino falou, mas a gente na sala, a gente combinou deles me chamarem pelo meu apelido. Eu falei, olha, o que foi estabelecido pela direção da escola? Não pode usar, não pode usar.
porque senão abre um caminho para que outros utilizem o apelido e ao utilizar esse apelido, age de forma pejorativa e comece a partir para o bullying. Porque a partir do momento que a pessoa não se sente à vontade com aquela forma como ela é tratada, não é legal, né? E engraçado que o apelido que ele que gostaria de ser chamado era Zé Pequeno. Ele era uma criança de estatura baixa, né? E ele estava se achando por se chamar Zé Pequeno. E não era interessante. Qual é o seu nome? A gente pergunta para a criança, qual é o seu nome? Então, vou chamar você por esse nome, tá? Que é o nome realmente da pessoa. Os apelidos, eles dão margem para uma situação que não é legal. Tá? E esta questão deste apelido específico e de tantos outros também remete a alguns personagens que, dependendo do meio que eles vivem, eles admiram, mesmo se esses personagens não têm uma conduta moral que nós consideramos a correta dentro da sociedade, né? Então, mas seria muito mais interessante admirar esse aluno, não pelo apelido, mas da forma como ele expõe, por exemplo, a sua capacidade em jogar um xadrez, a sua capacidade em fazer um desenho, fazer um mangá, a sua capacidade na forma como ele trata os outros colegas dele, como ele respeita os outros colegas, como ele convive com os outros colegas. Admirar esse aluno da forma como ele aceita aquele garoto no time de futebol dele que não joga tão bem, mas mesmo assim não é excluído. Outras formas de admirar, né? Admirar a pessoa não por apelidos pejorativos, por remeter ao nome de um personagem. Ver realmente a pessoa, quem é essa pessoa, o que esse aluno tem de bom pra gente, né? Quais as qualidades dele, sem remeter à questão do apelido. Como eu te falei, abre margem para uma situação de bullying possivelmente, entendeu? Tem que tomar muito cuidado. Esse ambiente tem que ser muito bem trabalhado, né? Essas relações, essas formas de como eles se tratam, entendeu? Sim, mesmo porque dependendo da situação, não é como os outros o veem, é como ele se vê. Talvez ele se sinta feliz, mais importante, ou até mesmo passe um ar amedrontador, sendo chamado por esse apelido, né? Então, mas o amedrontar, o utilizar de um apelido, de uma persona para se avantajar diante do grupo, isso vai remeter a uma situação de bullying. O bullying nada mais é que ele cometeu uma situação de violência de forma repetitiva contra alguém mais frágil, ou fisicamente, ou emocionalmente. Então tem que tomar muito cuidado. A gente tem esses comportamentos, esse convívio, essa turma, como eles estão agindo, como eles estão se comportando diante das questões, das relações, em todos os momentos, nas atividades, na sala, extra-sala, e também fora da sala, no quesito virtual, nos grupos de WhatsApp, por exemplo. Você tem um aluno que ele vai se sentir avantajado, porque ele remete a um apelido que o remete a uma pessoa superior a outra, opa, aí a gente tem um alerta e é muito preocupante isso. E nós começamos o nosso bate-papo com algo que parece tão simples no cotidiano, que é a forma como nós chamamos, como nós nos referimos a outra pessoa. Quando nós entramos na escola, já viemos com uma bagagem, a nossa bagagem familiar. Qual é o papel da família no primeiro momento, ali na primeira infância, né, desde a primeira infância, em ensinar, orientar a criança a como ela deve se chamar, a como ela deve se referir ao outro? Então, Fabiana, os estudos muito importantes que eu acompanho, que o bebê, né, ali no seu nascimento, 1, 2 anos, ele já tem um comportamento de ajudar, de colaborar, tá? Ao longo do processo aí da vida, a criança, o convívio com o pai, a mãe, com os familiares, essa gestão comportamental que a família oferece ou não, vai determinar um pouco do comportamento da criança, né? E a família tem esse papel de responsabilidade, sim. Só que a gente vai analisar o seguinte: como é que os pais tratam seus filhos em casa? Como é o diálogo? Como é o convívio entre a família? Existe um convívio bastante saudável? A criança tem os momentos para dialogar,
tem os momentos para ser ouvida, ela pode verbalizar, ela pode perguntar, ela pode questionar algumas coisas dentro de uma nuance ali ideal, uma nuance permitida. Se a família age de uma maneira onde ela aceita o pejorativo, aceita o desrespeito, óbvio que a criança vai replicar esse comportamento fora do ambiente dela e não só na escola. Então, muito cuidado. Então, como a família faz essa gestão? Como a família trata essas questões de comportamento, de respeito, de empatia, de como a família entende o outro. Porque é muito complicado o pai cobrar do filho um comportamento que ele mesmo não tem. O pai ensina a criança a respeitar o amigo, mas aí o pai chega no trânsito e leva uma fechada, xinga, ou ele mesmo fecha, não respeita a vaga, não respeita a fila, enfim, xinga, comportamento agressivo. Isso vai remeter para a criança uma coisa que é normal, ele vai normalizar isso, e obviamente a tendência de replicar isso na escola é muito grande. Inclusive nas ações, como você falou da questão dos apelidos, da forma como é tratado o outro, como o pai lida ao tratar o outro. Isso a criança vai, num efeito espelho, vai replicar ou não esse comportamento. Tá? Então começa realmente dentro da família essas questões aí de responsabilidade em relação a como ensinar o filho a se comportar. Até mesmo eu já tive a infeliz oportunidade de presenciar. A criança tem aquela fase dos porquês, né, Dácio? Tudo porquê, tudo porquê. E de pais que tudo que a criança perguntava, falava, cala a boca, vai pra lá, não te interessa. Cala a boca, vai parar. A gente sabe que nem sempre os pais têm tempo, têm disponibilidade, têm paciência de responder todos os porquês. Mas agir desta forma, de maneira contínua, também é extremamente prejudicial, né? Então vamos lá. O pai não tem tempo, né? A internet vai ter tempo. E aí essa internet com o tempo, essa deep web com o tempo, as coisas começam a se modificar. Toda criança tem o senso de curiosidade, né? Ela tem aquela curiosidade de explorar o mundo, de entender esse universo. Então, nada mais salutar do que o pai abaixar na altura do filho e responder, sim, o porquê daquilo. Quantas vezes for necessário. Entender o modo como a criança está buscando essa informação. É muito mais fácil buscar pelo celular a informação. Mas, de repente, por meio desse porquê, na verdade, a criança quer um momento de atenção. E não adianta apenas dar o brinquedo, dar o celular. Ela quer a atenção. Ela quer que o pai tenha um minuto com ela. O pai e a mãe tenham um instante. Quando os pais não fazem isso, a internet, ou os grupos de WhatsApp, ou os colegas da escola vão ter esse momento. E aí, a hora que se perder isso, a hora que descambar isso, aí fica difícil de retornar depois. Então, é um alerta muito grande. Responda quantas vezes for necessário. Pai, mãe, senta, tenha um momento da escuta. Utilize aí situações de, agora é a hora do nosso momento de lazer, nosso tempo de qualidade, vamos sentar, vamos brincar, pega um jogo de tabuleiro, sai para pescar, leva para fazer as compras, ou o dia da semana mesmo, a pizza da família. Tem um momento com o filho, e esse momento, esse instante vai fazer diferença no modo como ele se comunica com o mundo exterior. E o mundo exterior dele, depois da casa, um dos primeiros mundos é a escola, né? E aí, se ele não tem uma boa convivência em casa, obviamente que dificilmente ele vai ter uma boa convivência na escola, né? É muito simples isso. O porquê. Ele vai chegar na escola e, de repente, por quê? O professor também, de repente, não vai ter tempo, são 20 alunos na sala, 30 alunos, ou outro amigo também não vai ter tempo. Onde ele vai buscar essa informação? Onde ele vai buscar essas respostas? E é muito complicado você não ter respostas, né? Se pelo menos o pai falasse, espera um pouquinho, eu já vou responder, eu estou ocupado, mas eu vou te dar essa resposta. A gente não pode deixar de ter tempo para os nossos filhos, né, Fabiana? É o nosso bem mais precioso, né? A responsabilidade afetiva é muito importante nesse momento. Eu tenho que ter tempo para o meu filho, para os meus entes queridos, né? Primeiro família, né? Saúde, família, depois trabalho, né? Se não tiver esse comportamento, as coisas podem descambar um pouco depois. Com toda certeza. E é por isso que nós costumamos
o Portal Guariba Acontece, através do programa Papo de Quinta, gostamos de ter esses bate-papos com profissionais como você, porque entendemos que é um serviço de utilidade pública. Sim. Como que nós vamos levar informação para o nosso público se nós também não contribuímos para a formação dele num contexto geral? Porque sempre é tempo de mudarmos o nosso comportamento. Se alguém que está nos assistindo tratava o filho até de forma involuntária, muitas vezes não é de propósito, de certa forma, a partir de hoje, com as informações e as orientações que o Dácio está nos passando, nós podemos nos moldar e sempre é tempo para isso, né? Então, é porque a gente vê que essas questões comportamentais, esse modo como a família faz a gestão emocional com os filhos, isso está afetando aonde? Na escola. A gente tem os dados aqui, 40%, segundo o IBGE, 40% das crianças e adolescentes sofreram bullying, estão sofrendo bullying, né, recentemente, nos últimos anos aí. 40% é um número muito alto, né? Muito. E aí a gente vê o aumento de situações de massacre nas escolas, de casos de violência contra os alunos, contra os próprios professores. Aí a gente entende o porquê disso. Claro que aliado a todo um viés comportamental da sociedade atualmente, né? A gente vê toda uma questão aí do ponto de vista político, do ponto de vista social. Porém, a gente vê a importância da família ter esse cuidado no primeiro momento ali em casa com o seu filho, para que isso não venha replicar na escola e a gente ter esses dados, esses aumentos aí de casos de violência na escola, esses aumentos de casos de bullying dentro da escola. E aí a escola se vê um pouco perdida, né? Porque ela busca aí a parceria com a família, às vezes ou não, e essa família não está preparada para isso, não está preparada para esse primeiro quesito que é o trabalho do respeito e do ensinar a ter empatia pelo outro. Como entender o outro, né? Como ver o lado do outro, entender as questões do outro. E aí é sim o papel da família esse processo, não só a família. A gente vai chegar daqui a pouco nesse ponto. É um processo onde envolve família e escola. Tá? É um processo família, escola e sociedade. Sociedade a gente está fazendo nossa parte aqui hoje, que é gravando o programa, que é falando com seus espectadores, para eles entenderem a dinâmica. Então, quanto mais a gente conscientizar, quanto mais a gente propor essas informações, mais a gente vai conseguir fazer que haja um movimento em torno de nós tratarmos a escola a partir de hoje de uma forma mais de importância, no papel não só de educar, mas de formar o cidadão, de formar a pessoa. Tá? Ô Dácio, e quando os pais ou os responsáveis, né, pela criança se veem em uma situação surpreendidos, eles são comunicados pela escola que o filho está praticando bullying, porém, para eles seria algo totalmente inaceitável. Em casa a criança não se comporta desse jeito, não teve esse exemplo no núcleo familiar. Como proceder? Isso é possível? Isso acontece? Pode acontecer, porque a relação familiar, o grau de confiança que existe entre a família é importante nesse momento. Porém, a gente tem as situações do convívio na escola. Como que é a convivência dessa criança, desse adolescente na escola? Quem são os pares? Os pais estão atentos? Quem são os amigos do seu filho? Quem são os amigos? Com quem ele sai? Quem é o grupo? Quem é essa turma? E às vezes o pai não faz esse controle, né? E aí existe a surpresa depois do porquê que aconteceu. Então é importante que, para que isso não ocorra, que o pai esteja sempre com essa informação. Quem é esse grupo? Quem são os seus amigos? Usa umas estratégias, traz para casa, faz uma tarde dos amigos, noite do pijama, faz um churrasco, tarde do cinema. Entenda quem são os alunos. E os pais desses alunos? Quem são os pais desses alunos? Quem são os amigos dos meus filhos? Né? Existe o grupo de WhatsApp dos pais? Como é que é esse comportamento? Como é que esses pais fazem essa gestão? E se você detectar que esse grupo não está muito favorável, saia do grupo, exclua a criança, cobre medidas mais efetivas da criança, porque se você não tiver um controle ali, realmente pode sair, pode descambar, pode começar a ter os problemas. Então é importante que o pai fique sempre atento a tudo.
né? A gente fala aquela frase, o olho do gato no peixe, né? E a gente precisa saber quem são esses amigos, quem são essas pessoas. E aí, se não tiver esse controle, pode descambar, pode acontecer sim. E aí, é importante também que aí tem o papel da escola, a escola já comunicar, já. A escola já ter as atas, ter o papel ali do programa interventivo, programa preventivo, porque também às vezes a escola não desenvolveu nenhuma ação de prevenção e intervenção, e aí depois que aconteceu, vai passar para a família. Mas você pode ter certeza que já vem acontecendo bem antes de explodir aquela real situação. Os casos, porque o bullying ele é sistemático, né? Ele não é uma ação única. Para que a gente determine como bullying, é preciso que haja uma sistematização. Olha, mas se houve a sistematização, desde quando está acontecendo isso? E eu não fui informado, então existe uma falha no processo aí. Tá? Porque às vezes o pai tem o controle de uma situação A, mas não tem da B. Porque não foi passado para a família. E como é sistematizado, desde quando que está ocorrendo isso? Quais foram as situações? Quantos dias? Cadê a ata? Cadê a informação? Então é importante ter esse controle, mas pode acontecer sim. E fica também um alerta, né? Eu tenho uma adolescente em casa e eu até brinco, eu falo, eu sou a mãe mais chata da escola. Por quê? Porque eu faço parte do conselho de pais e mestres, eu vou em todas as reuniões. Ah, mas não precisa ir nessa. Não, eu quero ir, eu gosto de participar, gosto de entender. E ali naquele contexto, nós percebemos também que, na maioria dos casos, as crianças, os adolescentes que são mais problemáticos, digamos assim, que praticam bullying, os responsáveis são contactados e ignoram esses contatos. Eles não vão, eles não atendem telefone, às vezes, em casos mais extremos, até o próprio conselho tutelar vai até a residência, e eu já ouvi casos, meu filho não tem mais jeito. Isso é muito complicado, né, Dácio? Não é complicado porque existe a lei, né? Nós temos duas leis. É complicado porque existe a falta de responsabilidade, né? É complicado a gente entender isso como falta de responsabilidade dos pais. Mas aí eu vejo que vai ser complicado para os pais, porque agora é lei. Com a lei você não pode estar brincando. Então aí já vira um pouco a chave, porque existem duas leis, a lei 14.811 e a lei 13.185, que falam das medidas de proteção à criança e adolescente, né? E da responsabilidade legal dos familiares em relação à prática do bullying. Se esses pais foram informados, não tomaram as reais medidas, eles podem sofrer algumas sanções, tanto os pais quanto as escolas. Então a gente passa a agir agora de forma responsável e legal, né? Tanto a criança quanto o adolescente, existem os responsáveis por eles. E aí não dá para achar que o bullying vai ser uma ação que não vai ter responsabilidade. O pai vai ser responsabilizado, sim. Então aí depois tem toda uma questão de leis, que eu não quero adentrar muito, que aí você tem toda uma questão que vai ser aí levado para a parte civil ou criminal ou não, etc. Né? Que o adolescente ele não pode sofrer algumas sanções, tem a lei lá que acaba protegendo o adolescente, a criança, mas o responsável sim, o responsável vai ser responsabilidade sim, vai ser processado sim. Então, quando existe essa omissão da família e a escola buscou o amparo legal por meio das ações, de amparar isso documentalmente, de comunicar, tudo, passa a ser responsabilidade dos familiares, sim. Porque a gente vê que o agressor e a vítima, sobretudo a vítima, ela sofre muito com essas questões. Então não dá pra gente achar que o bullying é uma coisa que vai ficar ali colocado na gaveta, que vai ser mimimi, que vai ser tudo ali conto de fadas, que a gente não vai levar isso de forma séria. A gente vai ver o bullying como uma ação séria, como uma questão séria, assim, porque é o outro, né? Como fica o outro? E a saúde mental do outro? E a saúde emocional do outro? Então, quando o pai não se responsabiliza, eu sinto muito por esse pai, por esse responsável, mas ele vai ser penalizado, sim. E agora eu gostaria de falar um pouquinho justamente a respeito da questão da saúde mental de quem sofre bullying.
Cada ser humano é único, age de uma forma, tem um determinado comportamento mediante ao bullying. Nós temos aquelas crianças e adolescentes que, a partir do momento que começam a sofrer bullying, começam a praticar bullying também, até como uma forma, entendo eu, de autodefesa. Isso você que vai saber me corrigir melhor, ou de fazer com o outro o que fazem com ele. Nós temos aquele que absorve aquela informação e que pode desencadear até um processo depressivo, porque nós temos casos, infelizmente, muito drásticos de adolescentes que cometem suicídio, e tudo isso começou lá no bullying, né? Nada muito mais interessante do que presenciar isso, né? Por meio das nossas rodas de conversa, nas palestras. O impacto disso é muito sério. Eu lembro muito bem de uma roda de conversa que eu fiz numa escola recentemente, em Jaboticabal, e nessa roda de conversa a gente abre para que a criança exponha, para que a criança, né, diga. E eu nunca me esqueço da fala de uma menina, de uma adolescente, que ela disse: eu chegava para a escola muito mal, eu não tinha mais vontade de ir para a escola porque eles riam do meu cabelo, eles riam da forma como eu utilizava o meu cabelo. Isso me marcou muito. E depois de um tempo que eu fui entender, que eu fui me aceitar enquanto pessoa, tá? E ela chorando, né? Quanto tempo demorou para que essa criança conseguisse entender que aquilo era bullying e onde ela buscou formas para passar por aquela situação? Olha, Fabiana, quando a criança não tem o apoio, quando ela não é olhada, quando ela não é acolhida, quando não é acolhida pela escola, sobretudo pela família, ela vai partir para um processo muito grave, que começa aí com automutilação. A gente percebe que as crianças, aquele calor tremendo, ela com aquela blusa de manga comprida, aquela criança que está mais isolada, aquela criança que possivelmente também começou a aumentar o peso, começou a ficar um pouco mais agressiva, começou a não querer participar de nenhuma atividade. Existe um alerta ali. E quando a criança que sofre o bullying, ela não tem esse acolhimento, mais tarde depois, ela possivelmente retorna para a escola e comete os crimes. Porque ela não vai buscar cometer o crime no estúdio de crossfit, no cinema. Ela vai retornar para o lugar onde ela não foi ouvida, onde ela não foi acolhida. A gente pegar os casos aí onde tem os crimes nas escolas, recentemente teve em Itaiúva, recentemente 2013, se eu não me engano, 2003, se eu não vou lembrar a data corretamente aqui, do caso do menino em Itaiúva, né, que ele entrou na escola, tudo. O próprio massacre de Columbine e outros casos aí, recentemente, um aluno também voltou para a escola que ele estudava. Eles vão retornar para um lugar onde eles não foram acolhidos, onde ninguém ouviu, onde ele era invisível. Essa invisibilidade leva para situações gravíssimas. Quando ou ele tira a própria vida, ou ele acaba retirando a vida de outras pessoas. Então não dá para a gente levar isso como algo normal. O alerta ele está a todo momento. É necessário que os educadores, funcionários, que os pais observem sempre o comportamento do filho. Tem uma propaganda muito bacana de uma marca de sabonete, de um vídeo muito antigo que a gente utiliza nas palestras, que é um vídeo muito bacana, que a menina levanta e ela está ali no quarto, se aprontando para ir para a escola, e a mãe, está tudo bem? Está tudo bem. Externamente. Internamente a criança está destruída. Porque faltou aquele momento de diálogo, aquele momento de senta aqui, vamos ver o que está acontecendo, deita aqui, tal. Os espaços de acolhimento na escola, existe o espaço de acolhimento na sua escola? Existe o momento da roda de conversa? Existe um momento na sua escola onde o aluno que foi excluído pelo time de futebol, houve algum processo por parte do professor de ele falar, não, ele vai jogar nesse time sim, vamos montar as equipes aqui, vamos jogar os que jogam bem, os que jogam mais ou menos, como é que eu vou fazer essa inclusão? Existem momentos onde aquela criança que
que tem o cabelo um pouco diferente, ela não é destratada, existe o momento da beleza, existe momentos ali onde tem o dia da beleza, o dia do desfile para a criança, como que eles veem o diferente, tudo que é igual é legal, mas o diferente, o aluno diferente, como ele é tratado. Então, é nesses momentos, nessas situações que se propaga o bullying e as consequências desse bullying a longo prazo, curto, médio e longo prazo é devastador. É devastador. Os casos de depressão, os casos de ansiedade, eles começam e vão maximizando pela falta de políticas, pela falta de conduta ali, de gestão de pais e escola e sociedade. Porque hoje a gente vive aí a inteligência artificial, né? Se a gente quiser modificar qualquer corpo, qualquer rosto, mas quem é você de verdade? O quanto você é aceito pela forma como você é? O quanto respeitam isso? E essa falta de respeito leva a situações gravíssimas, que aí você percebeu, o filho está meio quieto em casa, um alerta. O filho está meio calado, um alerta. Escola, criança com calorzão de 40 graus, a criança com blusa comprida, está se mutilando, alguma coisa tem. O corpo fala, né? Fala, e como fala, né? O assunto, ele é extremamente importante, complexo. O conteúdo do Dácio, o conhecimento dele também é muito vasto. Daria um programa de horas aqui. Mas eu gostaria agora, Dácio, de abordar, antes de nós terminarmos o nosso bate-papo, uma questão até curiosa. Nós falamos muito de bullying entre crianças e adolescentes, mas adulto também pratica bullying. E às vezes acha que esse bullying não vai afetar o outro psicologicamente pelo outro já ser adulto também. Só que eu entendo que não. O que você me diz? Então, o bullying, Fabiana, você precisa deixar bem claro aqui, é só entre os alunos, tá? Quando você tem uma situação de adulto, ou mesmo professor controlando, aí já é um assédio, aí já é uma outra configuração. Já entra na questão de assédio moral. Assédio moral. Tá. O professor está praticando uma situação constrangedora contra o aluno, não é bullying. O bullying é entre os pares. Então, se tratando de bullying é aluno para aluno, tá? Alunos fragilizados, alunos que isso é sistematizado e sempre com uma plateia. Sempre tem alguém ali que está observando e não faz nada, uma plateia e acaba deixando esse autor do bullying em situação de poder, ele gosta de se sentir poderoso, ele precisa desse aplauso, ele precisa se sentir mais forte, mais alto, mais inteligente, mais esperto, da forma como ele constrange o outro. Tanto no bullying e também o cyberbullying, né? Que aí já entra para as redes sociais, né? Então é uma questão entre os pares ali. Adulto com adulto, aí já é assédio, já é os preconceitos, já são as injúrias, as difamações, etc. Sim. E fala um pouquinho pra gente a respeito do cyberbullying. Cyberbullying é esse advento, esse material tecnológico que eu acho sensacional, mas que às vezes ele toma um viés muito complicado, um viés de falta de responsabilidade, um viés onde você utiliza uma ferramenta tão boa, mas para complicar a imagem do outro, para forçar o outro a situações de extrema agressividade, de extrema falta de respeito, né? E repetido e intencional. Vai para a rede social, você cria tudo na rede social. Você muda a voz, você muda a imagem, você cria vídeo. A inteligência artificial ela veio para a gente ter um olhar um pouco mais atento, porque no cyberbullying, nessa deep web, que essas crianças podem ou não ter acesso, milhões de coisas podem acontecer. E depois, para você reparar esse dano, é muito difícil. Porque já está ali, foi instalado. Para mudar isso, como fazer para modificar isso? A gente sabe muito bem que aí a rede social tem um poder muito forte nas informações, na forma como a informação é levada. Se você criar uma fake news para você modificar isso depois, e aí o impacto já foi causado. Então, tanto o bullying quanto o cyberbullying é muito preocupante, porque eu saí da escola, não estou mais na sala, estou fora dos muros da escola, a escola não pode se envolver. Pode sim.
O que a gente tem é as formas de estar pegando ID, aí vem a Polícia Federal, de conseguir buscar esses dados e achar os responsáveis por aquilo. Então o cyberbullying é algo que me preocupa muito, haja vista esse advento da inteligência artificial e de como as coisas podem se propagar mais rápido, entendeu? Solta o vídeo, muda o áudio e aí você acaba complicando depois a vida da pessoa, desse aluno, tá? Você comentou a respeito das rodas de conversa, das palestras. Você ministra essas palestras em escolas, eventos de projetos sociais. As pessoas que estão nos assistindo e que gostariam de levar você para essas palestras, para projetos, de que forma que elas conseguem entrar em contato? Bom, nós temos o número 16 99 270 4672 ou a nossa rede social @neurobras, Brás com Z no final aí. Estamos à disposição para estar levando a nossa metodologia, é um método zero bullying, tá? Um método que vai ajudar muito a formação e capacitação de professores, funcionários e sobretudo os alunos, tá? Nosso foco é os alunos, são os alunos, a metodologia é voltada para eles, para a gente trabalhar a formação desses alunos, para que a gente zere o bullying na escola e trabalhe as questões de respeito, empatia, parte de prevenção é fundamental no processo. Eu acredito muito na prevenção e na educação. Você previne, você educa, você conscientiza, você começa a formar pessoas, alunos com uma outra visão a respeito do outro, a respeito de como entender o outro e conviver num espaço tão importante que é a escola, né? E é algo também que deve ser trabalhado no decorrer do ano, no decorrer da vida, sim. Porque às vezes nós temos um tema e a gente trabalha aquele tema só um mês do ano, só uma semana do ano, e em pouco tempo acaba caindo no esquecimento, né? Então, eu brinco que não pode ser para inglês ver. Eu tive recentemente numa palestra na Câmara de Jabuticabal, estava o promotor, médico, tudo, e a gente percebe que o pessoal, a semana do bullying, o dia do bullying, não, mas as ações para que elas sejam efetivas, essa educação, essa conscientização, tem que ser feito ao longo do ano, com políticas claras, apoio às vítimas, o envolvimento dos pais. Na minha metodologia, a gente traz os pais a participar do programa, os programas de mediação, como é que a gente vai mediar esses conflitos, a promoção de habilidades sociais, tá? E a formação dos professores e educadores. Porque, como eu te falei, o professor precisa ter aquele olhar muito sagaz, muito sábio de entender, opa, está começando a ter uma relação de bullying ali, vamos já sanar esse problema. Então, na nossa metodologia, a gente traz todos esses elementos para a gente conseguir objetivar o zerar o bullying dentro da instituição, dentro da escola. Dácio, então deixa para os nossos espectadores um recado especial para os adultos, independente de serem pais, de serem educadores, de repente não terem filhos ainda, mas a gente sempre convive com crianças, com adolescentes, com um conselho básico, embora você já tenha passado muita informação, que você olhando para eles deixaria neste momento. Pais e adultos, responsabilidade afetiva. Responsabilidade afetiva, tempo de qualidade para os seus, responsabilidade afetiva em todas as situações onde envolva uma criança, um adolescente. Entender que esse ser em formação, ele precisa de acolhimento, ele precisa de norte. Então, não sou pai, mas sou tio. Não sou pai, mas sou primo. Não sou pai, mas tenho vizinhos. Tratar com respeito, tratar com empatia, entender o outro, né? E não deixar que certas coisas se propaguem, não deixar que um apelido, uma forma provocativa seja tratada como normal. Entender o outro, respeitar o espaço do outro. Eu posso não gostar, mas eu preciso respeitar. Isso para os adultos, tá? E você, nosso espectador, você já passou por uma situação de bullying? Você já presenciou seus filhos, seus sobrinhos, irmãos mais novos passaram ou passam? Como estão sendo as atitudes tomadas? Como essas crianças e adolescentes
reagiram e estão reagindo mediante a essa situação? Deixe aí nos comentários do nosso episódio que você acabou de assistir, está acabando, aliás, de assistir através do canal do Guariba Acontece no YouTube. Curta, compartilhe este vídeo, comente, propague esta informação. Nós já deixamos e deixaremos novamente no rodapé os contatos do Dácio para qualquer coisa entrarem em contato com ele e pensem acima de tudo no que ele disse: prevenção. Não está acontecendo e não queremos que aconteça. Afinal de contas, você merece ser feliz. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, Fabiana. Programa Papo de Quinta. Oferecimento Instituto Arte Musical. Foto e Arte.